Terça-feira, 2 de janeiro, a você de casa, muito obrigado pela companhia. Eu começo a edição de hoje falando do caso da pastora Ailza Regina Gonzaga, de 40 anos, que chegou ao fim essa história, essa novela trágica, depois de quase 2 meses de investigações. A pastora estava desaparecida desde o dia 8 de novembro. Ela saiu de casa, segundo a família, para alugar um imóvel e não voltou mais. Um também pastor, Alexandre de Souza e Silva, foi preso na quinta-feira da semana passada, suspeito de ter matado a Ailza. Vamos ver agora imagens que mostram o momento em que o pastor é encontrado numa casa em Brasília e algemado pela polícia. 12:04, essa investigação foi comandada pela Delegacia de Investigações Criminais, onde está a repórter Giovana Dourado para nos trazer mais detalhes dessa investigação. Giovana, boa tarde para você. O que foi apresentado hoje pelos investigadores que você destaca para a gente? Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Olha, foi esclarecida toda a situação do desaparecimento da pastora. Um detalhe que a imprensa, a gente não tinha conhecimento, que ela saiu de casa naquele dia 8 de novembro, deixou os 2 filhos adolescentes. Ela já saiu com o suspeito, então, que foi apresentado hoje, que também é pastor Alexandre de Souza e Silva. Aí a polícia, quando soube que ela tinha saído com o outro pastor, já começou a investigar, então, e descobriu, Matheus, que havia vários motivos para desconfiar que realmente ele tivesse cometido esse crime. Ele acabou sendo encontrado em Brasília, onde ele estava pregando também, fazia ali cultos em igrejas, orações e ameaçava inclusive outras mulheres também, além da pastora que foi vítima aí desse feminicídio, né? Boa tarde. Boa tarde. O que a polícia apurou foi que realmente ele ameaçava outras vítimas de morte, inclusive mulheres, e também foi apurado que recentemente ele mataria uma outra pessoa. Em decorrência dessa situação, a Polícia Civil agiu rapidamente, conseguiu localizá-lo em Brasília e efetuou a sua prisão. Logo em seguida, ele foi interrogado e confessou ter matado a pastora Ailza Regina. A gente tem, inclusive, as imagens do momento em que ele leva a polícia até o local onde o corpo foi encontrado, que é o mesmo local onde aconteceu o crime, né? Nós conversamos com ele agora há pouco, delegado, e ele explicou o que é que ele foi fazer numa região de mata, numa cachoeira, com a pastora. Vamos acompanhar. Ela me chamou para ir até o lugar onde nós estávamos. Ela queria passar um dia lá e queria arejar a cabeça dela. Quem estava armado era ela. Quando ela tentou me esfaquear no meu pescoço, eu coloquei minha mão. E ela deu outra facada no meu braço direito. Foi quando eu tomei a faca dela e desferi um golpe nela. Pois é, delegado. Então ele afirma que primeiro foi agredido, né, que a faca não seria dele. Para a polícia, essa versão se confirma ou não? Por quê? Não, essa versão não se confirma. Quando ele saiu de Brasília, ele já saiu com a intenção de matar a pastora. Nós temos provas disso. Inclusive a atual mulher dele foi ouvida nos autos de inquérito policial e ela afirmou isso. Ele já saiu de lá com a intenção de matá-la e quando retornou a Brasília, ele disse: me vinguei, estou feliz, matei aquela mulher. Bom, e ele Giovana, vai ficar preso... Oi, pois não, Matheus? Eu queria que o delegado esclarecesse uma situação para a gente. Ele disse que tem indícios de que esse pastor, este homem que absurdamente usava a palavra de Deus e ao mesmo tempo era capaz de cometer um assassinato, como ele confessou para a polícia, ele tinha intenções de matar outra pessoa. Que crime seria esse que foi evitado pela ação da Polícia Civil? O Matheus pergunta a respeito do crime que foi evitado, agora dessa intenção de matar uma outra pessoa. Que crime seria esse? Ele iria matar uma pessoa, né? Ele tem um amigo que foi esfaqueado e ele mandou uma mensagem para esse amigo: fique tranquilo que nós iremos aí e que irei matar essa pessoa. Quero saber se esse cara aí te esfaqueou, se ela é o bichão mesmo. Ele disse nesses termos. Delegado, agora a gente tem a entrevista também da irmã da pastora Ailza, que me contou agora há pouco também que não tinha dúvida, no dia do desaparecimento, quando ela soube que a irmã tinha saído com o pastor, ela não tinha dúvida do que tinha acontecido. Infelizmente, tudo acabou se confirmando. Vamos acompanhar. Quando os meninos falaram, tia, minha mãe saiu
na companhia do Alexandre, na hora eu comecei a chorar e falei, ele vai matar a minha irmã, porque ele é bandido, ele vai matar ela. Hoje a gente veio aqui clamar por justiça, para não acontecer dele ir lá preso na cadeia e amanhã tá na rua, matando mais uma pessoa, tirando mais alguém de alguma família. Agora, diante de tudo isso, eu preciso perguntar o seguinte, qual o motivo alegado, né? Por que esse crime? Olha, na concepção dele, a pastora Ailza o denunciou à polícia de Paracatu para prendê-lo. E a outra situação é o relacionamento dele com a atual mulher. Delegado, muito obrigada pela entrevista. Essa denúncia, Matheus, seria porque ele era foragido do regime semiaberto por um crime que aconteceu, ele foi preso em 2002 em Itumbiara por um roubo de cargas que terminou com a morte de um caminhoneiro. Então, ele já tinha fugido 3 vezes da cadeia e aí o medo, segundo ele, era de voltar para a prisão. Matheus. Ou seja, um pastor que precisava resolver bastante os próprios pecados primeiro, antes de usar a palavra de Deus, né, Giovana? Muito obrigado pelas suas informações. 12:09. A Ailza era uma mulher jovem, apenas 40 anos, deixa 2 filhos, um de 15 e outro de 11 anos. E aqui no estúdio eu recebo o irmão dela, o Altêmio Júnior. Altêmio, meus sentimentos para você. Como é que você está agora nessa situação, após o esclarecimento da situação em que a sua irmã foi morta? Vocês ainda acreditavam que ela estaria viva, enquanto as notícias eram apenas de desaparecimento? Como a Débora falou ali, no primeiro momento, quando disse que estava com ele, a Débora falou, ele vai matar ela. Mas, na verdade, o que a gente pedia a Deus, o que a gente queria acreditar era que ela estivesse viva. Uhum. Porque como ele disse que eles tinham um caso e que ela o amava demais e que ela queria que ele voltasse, então, dos piores, de tudo de pior, de repente, ela ter abandonado os filhos para ficar com ele, seria algo que a família ia aceitar de uma forma diferente. Uhum. Então, a gente, assim, por mais que a gente quisesse acreditar que ela poderia estar viva, a certeza que a gente tinha é que algo tinha acontecido. Você não chegou a conhecer o Alexandre pessoalmente, né? Mas a Ailza já tinha comentado sobre ele com a sua outra irmã. Vocês já tinham notícias desse possível relacionamento dela? Eu ouvi o nome dele a primeira vez no aniversário do meu sobrinho, porque tinham ali 2 crianças que a Ailza estava tomando conta, e ela me falou que era o filho e a filha dele, que ela estava tomando conta para ele. Mas assim, quem era a pessoa, de que jeito que era, eu nunca tinha visto. Vi hoje, infelizmente, vi hoje. Você espera que agora ele pague por esse crime que ele cometeu? E pelas informações reveladas pela polícia, um homem que já estava acostumado ali com essa prática criminosa, né? Você foi muito feliz ali quando você disse que um homem que usava da palavra para cometer crimes, tá? Então, assim, eu sou cristão e eu acredito no que eu disse para ele. Falei, eu te perdoo pelo que você fez, você está perdoado, mas a lei da semeadura, ela não falha. O que você plantou, você vai colher. E eu espero na justiça de Deus, porque ele tem que pagar pelo que ele fez. Altêmio, mais uma vez, meus sentimentos. Obrigado por ter vindo aqui ao Jornal Anhanguera, primeira edição. Que esse caso esclarecido fique de exemplo para que a gente não tenha mais crimes brutais como o que atingiu a sua irmã. Com certeza. Obrigado vocês pela abertura, por ter nos ajudado desde o princípio. E falar para as pessoas, procurem ver com quem que vocês estão, quem é que está falando com você, porque nem todo aquele que diz pai, pai herdará o reino dos céus. Obrigado.